Eu quero te fazer uma pergunta e quero começar a pensar com você a respeito de como Deus age na nossa vida a partir do perdão. É tão interessante que muitas vezes a gente fica questionando, fica mantendo algo dentro de nós que nos faz tanto mal. Rancor, ódio, amargura, e o amor de Deus nos cura de forma extraordinária, porque fomos alcançados pelo perdão do Senhor. E da mesma maneira que o perdão do Senhor nos alcançou, ele também, quando liberado, traz cura, porque o amor de Deus é extraordinário em nossas vidas. Hoje nós estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo de número 45. Continuamos pensando na história de José. José foi rejeitado, José passou por traições, escravidão, prisão, e foram anos que José sofreu tudo isso, mas Deus estava presente, Deus estava firme com José, Deus manifestou a sua graça salvadora na vida de José. E aí, olhando para tudo isso, vivenciando toda essa experiência, agora José precisa se revelar aos seus irmãos. Ele já viu que houve mudanças radicais, amadurecimento dos seus irmãos. E aí ele chega e diz assim: Eu sou José. O texto bíblico nos diz que ele começou a chorar, e chorar de uma maneira tão alta, tão grandiosa, mas não era um choro de vingança, era um choro de cura, era o choro de alguém que foi tratado por Deus antes de ser usado por ele, de alguém que entendeu o significado do perdão de Deus e agora ele estava demonstrando também perdão aos seus irmãos. Eu quero te convidar, Gênesis capítulo 45, depois você leia todo o capítulo, mas agora vamos enfatizar os versículos de 12 a 15, que diz assim: José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também. Sou eu mesmo que estou falando com vocês. Anunciem ao meu pai a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com Benjamim, também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Olha só, olha que cena, que imagem linda de reconciliação, de amor e de perdão. Os irmãos de José não tinham a expectativa, não esperavam, não sabiam o que Deus tinha preparado para cada um deles. José também deixou o seu passado para trás, estava vivendo o seu presente, estava olhando para o seu futuro, mas ele precisava de cura, ele precisava de um resgate, o resgate de Deus. Os irmãos de José ficaram paralisados com medo, mas José não impôs a eles julgamento. Eles receberam graça. José foi perdoador. E aí, então, quando eu olho para essa experiência de José, quando eu vejo a maneira como ele vê o mundo, como ele vê as coisas acontecendo na vida dele, fica a pergunta: de que maneira estamos olhando o mundo à nossa volta? De que maneira estamos olhando a graça de Deus, as bênçãos do Senhor, as dificuldades, as dores, as alegrias que todo ser humano precisa passar por ela? Como é que a gente olha para tudo isso? José diz a seus irmãos assim: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, porque foi para a preservação de vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, José deu um valor positivo a tudo de ruim que os irmãos dele tinham feito. Não é romantizando a situação,
ele não nega a sua dor, ele não nega o seu sofrimento, ele não está ali apagando o pecado dos seus irmãos, mas ele reconhece a soberania de Deus acima de todo o mal. Ele reconhece a soberania de um Deus que pode consertar uma história, que pode ajustar as coisas de maneira tal que você possa tirar o melhor em relação a tudo que você está vivendo. Então, não desperdice o seu tempo guardando mágoas, não desperdice o seu tempo ficando a vida inteira olhando para o retrovisor da vida. Olhe para o para-brisa te mostra uma estrada linda, o para-brisa vai te mostrar novos ideais, novos lugares, novos propósitos diante do Senhor. Você consegue enxergar e perdoar quem te feriu? Você consegue, a partir do que aprendemos com a experiência de José, enxergar a ação de Deus na sua vida em todas as circunstâncias, quer sejam elas boas ou ruins? Você consegue ver o quanto Deus quer fazer diferença na sua vida, limpando o seu coração, te dando a oportunidade de viver a cura total, a partir da experiência do perdão. José nos ensina que os planos de Deus não estão presos no passado, que os planos do Senhor não estão presos na dor. O plano de Deus é no perdão. E aí, falando de perdão, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração: perdoa os nossos pecados da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que têm me machucado, me ofendido. Você tem vivenciado essa experiência? Queremos muito perdão de Deus, mas estamos vivendo esse perdão como Jesus ensina na oração? Então, faça uma avaliação, pense um pouquinho. Estamos próximo do final do ano, então avalia como foi o seu ano, faça uma autoavaliação. E se precisa perdoar alguém, perdoe, porque o maior beneficiado no perdão, quando liberamos o perdão, é você, sou eu. Então, José escreveu a sua história com Deus e aqui nós vemos algo extraordinário, quando ele consegue olhar para os seus irmãos que o venderam para ser escravo, com amor e com perdão. E aí eu fico pensando o quanto Deus nos ama, porque ele também se fez como um de nós na pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus, na hora que estava sendo crucificado, gritou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Agora, se já sabemos o que estamos fazendo, então vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor e suplicar o perdão de Deus. Mas lembrando, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. A falta de perdão não cabe no coração do cristão. Que o seu dia seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que você possa aproveitar a oportunidade que Deus está te dando de viver esse dia. Então, que o Senhor Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, abençoe a sua vida e a vida da sua família.